Políticos brasileiros saem de Israel e aguardam autorização da Arábia Saudita para entrar em seu território e voltar ao país. Aumentam os conflitos e primeiro-ministro de Israel não descarta assassinato do líder supremo do Irã. Lula viaja, ministro da Fazenda entra em férias e decisão sobre pacote de impostos fica com o Congresso. Em pouco mais de 30 meses, 1.600.000 pessoas aumentaram os gastos do governo com o benefício de prestação continuada. Entrou em vigor nova modalidade de pagamento de prestações ou mensalidades pelo Pix automático. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordena novas operações anti-imigração em Los Angeles. Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, completa 75 anos de jogos memoráveis de vários esportes, além de muitos espetáculos. E para começar bem o dia, quem embarca em ônibus de uma linha da Zona Sul de São Paulo tem café, bolo e até festa de aniversário. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Israel disse que se matar o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, haverá paz entre os dois países. O Irã voltou a ameaçar Israel, alertando os moradores de Tel Aviv para deixarem a cidade o mais rápido possível. Os conflitos continuam. Mísseis iranianos atingiram Tel Aviv e a cidade portuária de Haifa, matando pelo menos 8 pessoas e destruindo diversas residências. O Irã emitiu um comunicado alertando os moradores de Tel Aviv para deixarem a cidade o mais rápido possível, segundo a mídia estatal iraniana. As forças de defesa de Israel disseram que os israelenses têm o controle aéreo total sobre Teherã. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que os moradores de Teherã pagarão o preço pelo ataque realizado pelo Irã. De acordo com Israel Katz, não há intenção de causar danos físicos aos moradores de Teherã, como faz o ditador assassino com os moradores de Israel. Os moradores de Teherã terão que deixar as suas casas nas áreas onde for necessário atacar alvos do regime e infraestruturas iranianas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, defendeu os êxitos de sua campanha contra o Irã, especialmente a decapitação da cúpula militar iraniana. Benjamin Netanyahu alertou que Israel vai eliminar os líderes militares iranianos um a um, que já eliminaram a liderança de segurança do Irã, incluindo 3 chefes, o comandante da Força Aérea, 2 chefes de serviços de inteligência, 2 dos quais foram mortos ontem, o Exército e a Guarda Revolucionária. Desde então, pelo menos 22 israelenses, a maioria civis, morreram nos últimos 4 dias de conflito. Israel, por sua vez, matou ao menos 224 pessoas no Irã, das quais seriam civis, segundo o Ministério da Saúde do país. Mais de 1.400 pessoas ficaram feridas. O primeiro-ministro de Israel sugeriu que assassinar o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, acabaria com o conflito entre os dois inimigos históricos e declarou que os líderes israelenses estão bem coordenados com os Estados Unidos em relação aos objetivos israelenses contra o Irã no ataque sem precedentes lançados contra a República Islâmica. Um alto funcionário dos Estados Unidos revelou à agência France Press que o presidente Donald Trump vetou um plano israelense para assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Os comentários foram feitos enquanto Israel e Irã trocavam mais uma série de mísseis no final de semana, com moradores sendo orientados a buscar abrigo ao som de explosões sobre Jerusalém e sistemas de defesa aérea supostamente ativados em Teherã. Durante um bombardeio israelense, um prédio onde funciona uma rádio e televisão da República Islâmica do Irã foi atingida e teve sua transmissão ao vivo interrompida. A explosão ocorreu enquanto uma apresentadora criticava Israel. Antes do ataque, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, alertou que a televisão e a rádio estatais iranianas estavam prestes a desaparecer. O grupo de políticos brasileiros que estava em Israel já saiu do país. Chegaram à Jordânia e aguardam na fronteira com a Arábia Saudita permissão para entrar no país, de onde voltarão ao Brasil.
Em meio à escalada do conflito entre Irã e Israel, um grupo de autoridades brasileiras que estava em missão oficial no Oriente Médio foi retirado de Tel Aviv e escoltado até a Jordânia para deixar a região em segurança. A comitiva, formada por prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais, estava em Israel desde o último domingo, quando começaram os ataques israelenses ao território iraniano. A Confederação Nacional de Municípios confirmou que o grupo atravessou a fronteira terrestre com a Jordânia nas primeiras horas desta segunda-feira. O deslocamento até a Jordânia foi feito com escolta das Forças de Defesa de Israel. O governo brasileiro não conseguiu organizar uma operação aérea de resgate, pois o espaço aéreo israelense foi temporariamente fechado e os deslocamentos por terra estavam sendo desaconselhados pelas autoridades locais devido à instabilidade da situação. A missão dos brasileiros em Israel tinha como foco a troca de experiências em tecnologias de segurança pública. Durante os bombardeiros, a comitiva precisou se abrigar em bunkers por 2 vezes. Primeiro, durante os ataques de Israel ao Irã, depois diante da retaliação iraniana com o lançamento de drones e mísseis contra cidades como Tel Aviv e Jerusalém. No Brasil, a Comissão de Relações Exteriores do Senado acompanha a situação. O presidente da comissão, o senador Nelsinho Trade, informou que está sendo feito um levantamento sobre a presença de outros brasileiros em território israelense, incluindo turistas. A Força Aérea Brasileira foi acionada para avaliar a possibilidade de uma eventual operação de repatriação, caso as condições de segurança permitam. Um ladrão furtou uma moto em uma cidade de Mato Grosso do Sul. Logo depois, estacionou em um local próximo de onde ele havia praticado o crime e foi dormir ao lado do veículo. A polícia nem teve muito trabalho para prender o criminoso, que ganhou o apelido de Belo Adormecido. Um caso, no mínimo inusitado, aconteceu na madrugada de ontem, em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. Um homem que não teve o nome divulgado foi preso após furtar esta motocicleta no estacionamento de um restaurante. O curioso é que o ladrão resolveu estacionar a moto na área central da cidade e tirar uma soneca. A Polícia Civil, que havia sido acionada por causa do furto, acabou prendendo o homem em flagrante. E a seguir, Lula viaja. Ministro da Fazenda entra em férias e decisão sobre pacote de impostos fica com o Congresso. E entrou em vigor nova modalidade de pagamento de prestações ou mensalidades pelo Pix automático. O governo brasileiro deixou para deputados e senadores a decisão sobre o que fazer com o pacote de impostos que apresentou na semana passada. Os principais responsáveis pela medida deixaram momentaneamente o cenário político. O presidente Lula embarcou na manhã desta segunda-feira com destino ao Canadá, onde participará da 51ª cúpula do G7. O encontro entre os líderes das principais economias do mundo começa amanhã. O Brasil participa como país convidado. O Itamaraty indicou que, além de temas econômicos e climáticos, os debates da cúpula devem incluir a escalada de tensões no Oriente Médio, o que confere um tom mais geopolítico às discussões. A presença do Brasil marca uma tentativa de ampliação da participação do país em fóruns multilaterais de alta relevância. Enquanto isso, no cenário político interno, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou em um período de férias nesta segunda-feira, com retorno previsto para o dia 22 de junho. Durante sua ausência, quem assume a condução da pasta é o secretário executivo Dário Duriga. A antecipação das férias, originalmente programadas para julho, foi necessária para cumprir regras de compensação do Banco de Horas do Funcionalismo Federal. A substituição ocorre em meio a votações cruciais no Congresso, como a deliberação sobre a urgência do projeto que visa derrubar o decreto do governo que elevou o IOF. Apesar disso, ainda não há definição sobre a votação do mérito do projeto. Com o feriado de Corpus Christi na quinta-feira e a provável folga dos parlamentares na sexta, é considerada baixa a probabilidade de deliberação antes da próxima semana. Nos bastidores, há indicações de que o adiamento da votação do mérito servirá como espaço de negociação entre o Legislativo e o Executivo. O governo Lula tenta preservar o equilíbrio fiscal ao mesmo tempo em que enfrenta a resistência do Congresso à elevação de tributos. Outra frente de tensão política ocorre no Senado.
Está prevista para os próximos dias a primeira sessão conjunta do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais em mais de um ano. Deputados e senadores irão se debruçar sobre 60 vetos, alguns de alta sensibilidade política e econômica. Entre os temas mais relevantes estão o veto parcial à lei complementar da reforma tributária, que institui o IBS, CBS e o imposto seletivo, o veto integral ao projeto que classifica o diabetes tipo 1 como deficiência e o veto total à lei que concede pensão especial a pessoas com deficiência decorrente do Zika vírus. Também será analisado o veto de Lula à emenda conhecida como Jabuti do Judiciário, que poderia reduzir a transparência sobre os salários pagos a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, orientou os líderes partidários a buscarem acordos prévios para garantir a fluidez das votações. A expectativa é de que a sessão seja marcada por embates entre a base governista e a oposição, com possíveis acordos pontuais para a manutenção ou derrubada de vetos considerados estratégicos. Ainda em pauta, o relator do projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5.000 mensais, Arthur Lira, participou das articulações ao lado dos ministros Gleisi Hoffmann e Rui Costa. A proposta faz parte de um pacote do governo para aliviar a carga tributária da classe média e reforçar a popularidade do Planalto junto ao eleitorado. Agora há pouco, a Câmara aprovou a urgência da votação para derrubar o decreto do IOF, mas é só a urgência. A decisão mesmo ficou para depois, como uma espécie de folga para o governo, dada pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Isso porque tudo deverá ficar parado por um bom tempo, porque os parlamentares deverão entrar em uma espécie de mini recesso para aproveitar as festas juninas. O mercado financeiro começou a semana com a expectativa de uma pausa na alta dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. A possibilidade de uma negociação sobre o conflito entre o Irã e Israel também contaram para o fechamento dos negócios. O resultado foi uma queda de mais de 1% na cotação do dólar, que terminou o dia cotado em R$ 5,48, que é o valor mais baixo em 8 meses. E a Bolsa de Valores subiu quase 1,5%, aos 139.256 pontos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil começaram a pagar hoje o abono do PIS/PASEP aos trabalhadores nascidos em julho e agosto e que têm direito ao benefício. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, 4.300.000 trabalhadores terão o benefício liberado, que deve passar de R$ 5 bilhões. O calendário do abono do PIS/PASEP deste ano foi unificado por mês de nascimento, tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto do serviço público. O Pix automático, a nova modalidade lançada pelo Banco Central, já começou a valer. O usuário pode escolher a data para que a transação seja enviada automaticamente, facilitando o controle das contas. O Pix automático é um serviço gratuito que permite ao usuário escolher uma data para que a transação seja enviada automaticamente, facilitando o controle de contas, aluguel, salários e até pagamentos recorrentes entre familiares. Para que o Pix automático funcione, o usuário pessoa física precisa autorizar a operação uma única vez e definir algumas regras, como o valor máximo de cada pagamento, o gerenciamento de limite para transações e a notificação de agendamentos. Após a autorização da modalidade, a empresa envia a solicitação ao banco do pagador, que vai programar a transação. Na data do débito, o valor será efetivamente cobrado da conta do cliente. O Pix agendado permite que o usuário programe uma transferência para uma data futura. A transação só acontece se houver saldo na conta e cada pagamento precisa ser agendado individualmente. Apesar de ser mais prático, a nova modalidade exige a atenção dos usuários em relação à segurança digital e uma série de cuidados para não cair em golpes. As autorizações poderão ser canceladas a qualquer momento pelo pagador. De acordo com o Banco Central, haverá uma seção dedicada ao Pix automático em todos os bancos. E a seguir, em pouco mais de 30 meses, 1.600.000 pessoas aumentaram os gastos do governo com o benefício de prestação continuada. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordena novas operações anti-imigração em Los Angeles.
O benefício de prestação continuada foi um dos benefícios pagos pelo governo que estão crescendo mais. Em pouco mais de 2 anos e meio, mais de 1,5 milhão de brasileiros passaram a receber o BPC, que pesa nos cofres públicos. Nos últimos 31 meses, o benefício de prestação continuada registrou um aumento expressivo no número de beneficiários, com um salto de 33% e a inclusão de 1.600.000 pessoas. O crescimento acelerado do programa tem sido impulsionado por mudanças na legislação, decisões judiciais favoráveis e flexibilizações nos critérios de concessão. O BPC, que garante um salário mínimo mensal a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade em situação de vulnerabilidade, se tornou uma das despesas que mais avançaram no orçamento da União e pressiona o governo. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social, em março de 2025, o programa já atendia 6,2 milhões de pessoas. O valor pago atualmente em R$ 1.518 é mais que o dobro da média do Bolsa Família, de R$ 660. Embora o número de famílias no Bolsa Família seja maior, com mais de 20 milhões, o crescimento do BPC chama a atenção por sua velocidade e impacto direto sobre as contas públicas. O Orçamento Federal de 2025 destina 112 bilhões de reais ao programa, valor que se aproxima do montante reservado ao Bolsa Família, estimado em 158 bilhões. O aumento no número de cidades onde o BPC tem mais peso que o Bolsa Família também é significativo. Em 2 anos, esse grupo de municípios mais que dobrou, com avanço de 137%. A mudança alcança tanto capitais como Belo Horizonte, Recife e Curitiba, quanto cidades de menor porte, como Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, Agronômica, em Santa Catarina e Tororó, na Bahia. Entre os fatores que explicam essa expansão estão a ampliação do rol de deficiências consideradas para a concessão do benefício, como o caso de transtorno do espectro autista, e a autorização para que mais de um membro da mesma família receba o auxílio. Essas alterações, aprovadas em 2020, abriram caminho para mais famílias acessarem o programa e também dificultaram a contenção do crescimento sem rever a legislação vigente. O BPC continua sendo uma política essencial de proteção social, especialmente para grupos em maior situação de vulnerabilidade. No entanto, o aumento expressivo da demanda coloca novos desafios ao governo, que precisa equilibrar o compromisso com a inclusão e o combate à pobreza com a responsabilidade fiscal. O presidente Donald Trump intensificou as operações migratórias em várias cidades dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles. As operações do Serviço de Imigração desencadearam uma série de protestos e atos violentos no país. O presidente americano Donald Trump reforçou seu plano para realizar o maior programa de deportação em massa da história dos Estados Unidos. As deportações em massa provocaram grandes manifestações no país e ele ordenou a intensificação de operações migratórias em várias cidades governadas por democratas, entre elas Los Angeles, Chicago e Nova York. As manifestações contra as deportações coincidiram com um desfile militar em Washington que marcou os 250 anos do Exército Americano. Donald Trump colocou como prioridade a deportação de pessoas indocumentadas em eventual segundo mandato, após ter feito campanha contra o que classificou como uma invasão de criminosos nos Estados Unidos. As operações de Trump são para imigrantes e que vivem na chamada cidade santuário, locais cujas leis estaduais e municipais limitam a cooperação com os agentes federais de imigração. A Califórnia entrou com ações legais para retomar o controle da guarda, argumentando que o presidente Donald Trump extrapolou suas atribuições. As recentes batidas do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega em Los Angeles desencadearam uma série de protestos, em sua maioria pacíficos, embora em alguns momentos tenham ocorrido episódios de violência.
O presidente americano respondeu com o envio de 4.000 guardas nacionais e 700 fuzileiros navais, contra a vontade das autoridades locais e estaduais. O presidente disse que essas e outras cidades semelhantes são um núcleo central do poder democrata, em referência a uma desacreditada teoria da conspiração da extrema-direita, segundo qual imigração irregulares votariam nas eleições norte-americanas em números significativos. Os agentes do ICE estão, por meio de uma notificação da verdade, autorizando a fazer tudo o que for preciso para atender a essa importante missão, implementar o maior programa de deportação em massa da história. O que vem mostrando uma força, uma determinação de deportação de estrangeiros ilegais no país. Um avião da Air India não completou seu voo por suspeita de problema técnico. O incidente ocorre dias depois de um voo da companhia ter caído, matando 279 pessoas, entre passageiros, membros da tripulação e vítimas atingidas no solo. O avião Boeing 787 Dreamliner saiu de Hong Kong rumo a Nova Delhi. Porém, a aeronave retornou ao local de onde tinha saído por problemas técnicos não revelados. O modelo do avião é o mesmo do acidente da semana passada, com 279 mortes. A aeronave Dreamliner, que operava o voo AI-315 da Air India, passa por verificações. O avião decolou de Hong Kong por volta do meio-dia e pousou apenas 1 hora depois. O veículo atingiu uma altitude de 22 mil pés e em seguida começou a descer. A aeronave retornou ao aeroporto internacional de Hong Kong e solicitou prontidão no local. Em gravação obtida pela Reuters, o piloto teria dito que não queria continuar a viagem. Por razões técnicas, senhor, gostaríamos de ficar mais perto de Hong Kong, completou o comandante. A companhia Air India tenta renovar sua frota, ainda mais depois da Diretoria-Geral de Avião Civil da Índia ter ordenado que a empresa inspecione todos os seus aviões. O grupo terá que enviar todos os seus relatórios sobre essas inspeções. A Air India opera 33 Boeing 787. Em um comunicado, a empresa disse que está concluindo as verificações de segurança exigidas pelo órgão regulador indiano e acrescentou que algumas levarão um tempo maior de retorno e possíveis atrasos em determinadas rotas de longa distância. No acidente da semana passada, o desastre aéreo mais letal do mundo desde 2014, o avião caiu menos de 1 minuto após levantar voo. Os passageiros estavam indo rumo ao aeroporto londrino Gatwick. De acordo com a aviação civil indiana, o Boeing 787 levava 230 pessoas. Apenas um sobreviveu, porque houve uma troca de assento e ele ficou ao lado da porta de emergência. E a seguir, Estádio do Maracanã, no Rio, completa 75 anos de jogos memoráveis de vários esportes, além de muitos espetáculos. E para começar bem o dia, quem embarca em ônibus de uma linha da Zona Sul de São Paulo tem café, bolo e até festa de aniversário. A promessa foi feita há 4 anos e o Ministério da Saúde aprovou. Mas, até hoje, os medicamentos oferecidos para o tratamento do câncer de mama não foram disponibilizados pelo SUS. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a previsão é que este ano sejam diagnosticados mais de 74 mil novos casos da doença. Metade deve ser pelo Sistema Público de Saúde, em estágios avançados. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS atualizou o protocolo clínico, as diretrizes terapêuticas do câncer de mama e manejo da doença no Brasil em 2021. Mas o protocolo só foi publicado pelo Ministério da Saúde no final do ano passado, com 3 anos de atraso. O prazo para a entrega dos medicamentos aprovados aos pacientes é de 180 dias. O tratamento atualizado poderia adiar a quimioterapia, reduzir o número de internações e prolongar a vida dos pacientes, mas os medicamentos recomendados não foram disponibilizados pela rede pública. A resposta do Ministério da Saúde é que a incorporação dos medicamentos no SUS segue como prioridade, seguindo os protocolos clínicos necessários para garantir o atendimento de toda a rede pública. Mas até agora, nada.
Os gastos continuam. Mais de 80 milhões de reais foram investidos para a instalação de novos serviços de diagnóstico e tratamento, previstos até o final do ano que vem. Segundo o Instituto do Câncer, não foi efetuada nenhuma das formas previstas para a implementação da atualização do protocolo, como a compra centralizada negociada diretamente com os laboratórios. A distribuição depende dos recursos disponibilizados no orçamento federal. Quem tem plano de saúde enfrenta menos problemas. As mulheres atendidas pela rede privada já têm o acesso aos medicamentos. A Receita frustrou hoje a remessa de 657 quilos de cocaína para o exterior. A droga foi encontrada no Porto de Santos, em meio a uma carga de 22 toneladas de café. A polícia contou com a ajuda de cães farejadores. E esta não foi a única operação que deu prejuízo aos traficantes. Só este ano, os fiscais já pegaram mais de 5 toneladas de drogas no Porto. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra a venda ilegal de canetas emagrecedoras. A investigação apurou a entrada irregular dos medicamentos e a venda dos produtos sem autorização médica. Os policiais civis da Delegacia do Consumidor cumpriram mandados de busca e apreensão na região oeste do Rio de Janeiro em possíveis endereços ligados ao grupo de criminosos para tentar encontrar provas. A ação recebeu o nome de Operação Mondjaro, com o objetivo de reprimir uma organização voltada à importação e comercialização clandestina de medicamentos para emagrecer controlados, sem qualquer autorização da Anvisa ou de outros órgãos reguladores. Os produtos eram vendidos desde o ano passado pela internet sem prescrição médica, configurando a infração sanitária grave. De acordo com o delegado Wellington Vieira, os criminosos compravam os medicamentos na Inglaterra por 110 libras, o equivale a mais de R$800, e depois revendiam no Brasil por cerca de R$2.000 sem receita médica e liberação da Anvisa, o que gerou um lucro de mais de 200%. A importação ilegal e a venda dos medicamentos são consideradas graves e representam riscos diretos à saúde pública, já que as canetas emagrecedoras exigem um controle rigoroso de armazenamento, transporte e aplicação, além da prescrição médica responsável. O principal investigado confessou o envolvimento no esquema e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Todo o material apreendido na operação será analisado para auxiliar nas investigações. No início do mês, a Anvisa aprovou o uso de Mondjaro para o tratamento da obesidade e sobrepeso, que antes era restrita apenas para diabetes tipo 2. Uma revelação do boxe. A sul-matogrossense Luana, aos 19 anos, já conquistou o vice-campeonato nacional da categoria. Com apenas 19 anos, Luana se consolidou como uma das maiores promessas do boxe em Mato Grosso do Sul. Sua trajetória no esporte, marcada por dedicação e conquistas, a colocou em destaque no cenário regional e nacional. Eu já lutava outras modalidades. Aí, ano passado, eu participei de um evento de boxe, onde fiz a primeira luta, né? O único que me viu lá foi o vice-presidente da Federação de Boxe, o único que acreditou em mim. Ele via que eu tinha potencial para ir para o brasileiro, no ano passado, no juvenil. Sua primeira grande conquista nacional aconteceu no ano passado, quando conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe Elite. Em 2025, Luana se superou mais uma vez e, com uma performance impressionante, garantiu o segundo lugar na competição, ficando atrás apenas da campeã mundial Carolina de Almeida. Por ser elite, eu achei que ia ser bem mais difícil, né? De não chegar numa final. Quando eu cheguei na final, foi lutar com uma campeã mundial lá. Essa foi difícil. Para conseguir essa prata foi difícil. Foi o que me incentivou bastante a continuar. Para mim, ir para elite, né? E continuar buscando mais o boxe. Ano que vem, né? Mudar a cor da medalha, ouro. Para
Para o diretor técnico da Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul, essa ascensão de Luana é um grande divisor de águas para o nosso estado e destaca o crescimento do esporte em Mato Grosso do Sul. Ela é oriunda do Muay Thai e do kickboxing. A gente trouxe ela para o boxe, que a gente viu nela um talento para isso. Antes de ela participar dos eventos nacionais, ela começou a participar dos eventos aqui dentro de Campo Grande, dentro do estado, e ela começou a se destacar. E nesse destaque dela, ela acabou sendo convocada para representar o ano passado o Brasil, o estado no Brasileiro. E o mesmo brasileiro, ela ficou em terceiro lugar. E ela se deu muito bem, acabou gostando da modalidade. Hoje ela vivencia o boxe. Hoje ela contratou um professor de boxe para ser professor dela na academia do pai dela. E vem galgando resultados. Esse ano ela já foi campeã já do estadual, do regional e foi prata no brasileiro. Então é uma pessoa que vem galgando resultados e quem sabe o ano que vem está na seleção brasileira, que é o sonho dela. Então o boxe ele vem galgando um crescimento muito grande. Já houve no passado atletas nossos aqui, campeões brasileiros, que já fez parte da seleção brasileira. Houve uma saída desses atletas que vai aposentando, foi saindo e agora está voltando novamente. No brasileiro passado, nesse brasileiro, nós já conseguimos galgar mais atletas ganhando as lutas, ficando ali na faixa etária de 6º para 5º colocado e no caso da Luana, vice-campeã. O governo do Amazonas decretou estado de emergência em 36 municípios devido às cheias. De acordo com a Defesa Civil, mais de 100 mil famílias foram afetadas pelo evento climático. O avanço da cheia no Amazonas já impactou diretamente mais de 425 mil pessoas em todo o estado. O boletim mais recente, divulgado no último domingo pelo Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais. As 9 calhas dos rios amazonenses seguem em processo de elevação, com picos previstos entre março e julho. Dos 62 municípios do estado, 36 estão em situação de emergência, 22 em alerta, 1 em atenção e apenas 3 mantêm o status de normalidade, conforme decretos municipais. Em Manaus, o Rio Negro está na cota de 28,86 metros, conforme a medição mais recente do Porto de Manaus, divulgada no domingo. O nível se manteve estável desde sábado e está a 14 centímetros da cota de inundação severa. Desde abril, quando foi iniciada a Operação Cheia 2025, o governo do Amazonas tem reforçado o envio de suprimentos para as regiões atingidas. Até agora, foram distribuídas 290 toneladas de cestas básicas, 800 caixas d'água, 57 mil copos de água potável, 10 kits purificadores do programa Água Boa e uma estação de tratamento móvel. As ações chegaram a municípios como Manicoré, Apuí, Humaitá, Borba, Boca do Acre e Novo Aripuanã, os primeiros a decretar emergência após o aumento do nível do Rio Madeira. Mesmo com os impactos causados pela cheia, o ano letivo continua para 443 alunos de escolas estaduais em Anamã, Itacoatiara, Novo Aripuanã e Uarini. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, as aulas seguem normalmente por meio do programa Aula em Casa. Em Anamã, a 165 quilômetros de Manaus, a Secretaria de Estado de Saúde adaptou uma balsa para funcionar como hospital flutuante. O barco Hospital São João 23 também foi mobilizado para apoiar os atendimentos na região. O acompanhamento da cheia é feito em tempo real pela Defesa Civil do Amazonas, por meio do Centro de Monitoramento e Alerta, que observa os níveis dos rios ao longo de todo o ano. O órgão alerta que o cenário ainda exige atenção, especialmente nas regiões onde a elevação das águas ocorre de forma mais lenta. O deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, tomou posse hoje como suplente da deputada Carla Zambelli, foragida do Brasil e que pediu licença parlamentar no começo deste mês. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. E a Justiça Espanhola condenou a 4 pessoas à prisão pela exibição de um boneco com referência ao atacante brasileiro Vinícius Júnior. A figura estava pendurada numa ponte em Madrid em 2023.
Todos foram condenados por crime de ódio e ameaças contra o atacante brasileiro do Real Madrid. Na pena mais severa, a Audiência Provincial de Madrid condenou um dos responsáveis pelo boneco a 15 meses de prisão por ter divulgado fotos e imagens na internet. Na avaliação da Justiça, a publicação ampliou o impacto e a divulgação do episódio. O condenado não teve o seu nome revelado. Os outros réus, no caso, foram condenados a 7 meses por crime de ódio e mais 7 por ameaças. Eles também receberam multas equivalentes a até R$ 6.900. As punições incluem ainda uma ordem de restrição para proteger o jogador brasileiro. O episódio aconteceu no dia 26 de janeiro de 2023, horas antes do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Junto do boneco havia a mensagem: Madrid odeia o Real. O recado sugeriu que o objeto teria sido responsabilidade de torcedores do Atlético. Os 4 condenados escreveram uma carta de desculpas ao atacante, ao Real Madrid, à La Liga e à Federação Espanhola de Futebol. Em comunicado, a La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, celebrou a decisão com uma mensagem contra o racismo. Essa decisão marca um forte passo à frente na luta contra o ódio e a discriminação no esporte. A La Liga reafirma seu compromisso inabalável de erradicar qualquer forma de racismo, violência ou intolerância dentro e fora dos estádios de futebol, disse a instituição. Luiz Zubeldia não é mais o técnico do São Paulo. O tricolor paulista comunicou que a decisão foi tomada de forma amigável e que ambos decidiram pelo término antecipado do trabalho. O também argentino Hernan Crespo, que já dirigiu o tricolor, foi contratado até o final do ano que vem. O argentino, de 44 anos, deixou o São Paulo após mais de um ano de trabalho, entregando o cargo após a 3ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro para o Vasco, no Morumbi, na última partida antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O treinador já havia avisado a diretoria que queria deixar o clube, mas a saída só foi concretizada nesta segunda-feira. A diretoria do tricolor queria que ele continuasse, mas o técnico argentino manteve a decisão por entender que não tinha mais como mudar o panorama do time paulista no atual momento. Em nota, o São Paulo anunciou a saída de Zubeldia em comum acordo e de forma amigável. Ele chegou ao São Paulo em abril do ano passado e está deixando o tricolor após 85 jogos com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob seu comando, o time chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado, além da semifinal do Campeonato Paulista neste ano. Na atual temporada, o São Paulo também está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Inclusive, na competição continental, conseguiu um feito inédito em sua história, vencendo os 3 jogos como visitante na fase de grupos. Apesar da boa fase nas Copas, no Brasileirão o cenário é totalmente o oposto. O desempenho ruim foi um dos fatores que pesaram para a saída do técnico. Em 12 jogos disputados, o São Paulo tem apenas 12 pontos e antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, estacionou na 14ª colocação com apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Antes da rescisão com Zubeldia, parte da diretoria tricolor, que ainda confiava no argentino, acreditava que os desfalques por lesões impactaram diretamente no trabalho do treinador e que a volta dos jogadores machucados faria o desempenho melhorar. Já por outro lado, uma ala mais crítica da diretoria alegava que nem com a maioria dos atletas à disposição, como as estrelas Lucas e Oscar, o São Paulo teve grandes apresentações na temporada. No meio do corre-corre do dia a dia de São Paulo, ainda existe espaço para inovações. Em uma linha de ônibus da Zona Sul da cidade, quem embarca pode começar o dia com direito a café da manhã, comemorações de aniversário e, se for o caso, até chá de bebê. Quando se faz o mesmo trajeto todos os dias, é normal que alguns rostos no transporte público se tornem familiares. Mas a linha 50 e 652 da Zona Sul de São Paulo elevou esse fenômeno a outro nível, transformando os seus passageiros uma verdadeira família, com direito a café para acordar, festas de aniversário e chá de bebê durante as viagens de ônibus. O grupo é tão unido que ganhou até um nome, Café do Ônibus. Com direito a perfil no Instagram e muitas celebrações, a turma vem alegrando o percurso de dezenas de paulistanos a cada dia. O paulistano gasta, em média, 2 horas e 47 minutos no transporte público por dia. Isso significa que um habitante passa, em média, 42 dias do ano em trens, ônibus ou metrôs. Tantas horas juntos faz com que muitos passageiros e motoristas tornem-se conhecidos e até amigos.
foi o que ocorreu na linha 5652 das Petrans, que faz o trajeto entre o Jardim 14 Centenário e a Praça da Sé. Além de compartilharem o coletivo diariamente, os passageiros decidiram compartilhar também bolos, cafés, histórias e bons momentos. Toda semana, o grupo Café do Ônibus faz jus ao nome e organiza um café da manhã no trajeto. Cada passageiro contribui com algo e, no fim, todos podem desfrutar de uma verdadeira refeição com sucos, bolos, pães de queijo, biscoitos e, claro, um saboroso cafezinho. As datas comemorativas também são sinônimo de festa por lá. Dia das Mães e Dia da Mulher são celebrados a bordo, com direito a lanches e lembrancinhas. Além disso, passageiros recorrentes ganham festas de aniversário com bolo e salgados, que contam sempre com planejamento do motorista também. Uma das passageiras, grávida, ganhou até mesmo um chá de bebê. Ao subir no coletivo para mais uma jornada, ela se deparou com uma festa surpresa dedicada a ela, com presentes para o mascotinho do ônibus. A cidade de São Paulo é um lugar encantador, onde tudo acontece, onde se trabalha, tem a correria da vida e a alegria das pessoas que nessa linda cidade vivem. Hoje é aniversário do Estádio do Maracanã, um símbolo do Rio de Janeiro que já foi palco de muitas alegrias para todo o Brasil. Durante 75 anos, foi local de várias decisões esportivas, shows e até casamento. Geralmente, quem já tenha ido ao Maracanã consegue lembrar com nitidez a sensação de entrar pela primeira vez no estádio. Tem sido assim há 75 anos. A inauguração oficial aconteceu dia 16 de junho em 1950, ainda com andaimes montados nas arquibancadas. É difícil imaginar o Rio sem o Maracanã. O estádio é parte da cultura carioca e ele não se limita ao futebol. Para além das 2 finais de Copa do Mundo e tantas outras partidas históricas, o lugar recebeu outros espetáculos memoráveis, como festivais de música, jogos de vôlei e até casamento. Ao longo de 7 décadas e meia, o Maracanã mudou em especial com as transformações para a realização dos Jogos Pan-Americanos. As obras trouxeram conforto e instalações mais modernas. Em setembro do ano passado, a dupla Fla-Flu assinou contrato com o Estado para gerir o Colosso por mais 20 anos. Além da massa que enche estádios, milhares de pessoas fazem o tour do estádio, que pode incluir chute no gol e foto com a réplica da Taça Libertadores. Em 2023, foram mais de 356 mil visitantes e a parcial dos primeiros 5 meses deste ano aponta para um crescimento de 30%. O CEO do estádio, Severiano Braga, conta que o Maracanã é referência e que, sendo assim, o compromisso deles está sempre na busca de garantir ainda mais segurança, conforto, tecnologia e acessibilidade a torcedores, atletas, prestadores de serviços e profissionais de imprensa que frequentam o local. E as novidades não param. Está previsto para 2027 a construção do novo Museu do Futebol. E em Dourados, no Mato Grosso do Sul, mais de 200 participantes se reuniram para praticar 3 modalidades no Festival Paralímpico. O evento, que uniu amizade, esporte e inclusão social, aconteceu simultaneamente em todas as regiões do país. Esse é o Luiz Gustavo. E se você quer saber se ele gosta de praticar esportes, a resposta é direta. Sim. E ele não está sozinho nessa. São 243 participantes de 7 a 17 anos de idade vivenciando esportes de maneira lúdica e recreativa no Festival Paralímpico. Eu gostei bastante, né? Querendo ou não, a gente vê a inclusão acontecendo de verdade. A gente vê eles sendo incluídos na sociedade, as pessoas reconhecendo a capacidade e o potencial que eles têm.
São 16 instituições de Dourados e região preparadas para 3 modalidades: esgrima, tênis de mesa e para badminton. O esporte, ele salva, né? A gente costuma falar que salva, é para a integração, né, da sociedade, o desenvolvimento motor, social, psicológico, em ambas, né? A gente trabalha muito com os nossos alunos da PAI, né? Isso é muito bom, essa é a importância. Além de aproximar crianças e jovens do paradesporto, a missão aqui também é difundir o movimento paralímpico pelo país, com a realização do festival simultaneamente em 124 cidades de todas as regiões. Aqui nós temos 80% de alunos com deficiência e 20% de alunos sem deficiência. E o porquê essa integração? Para que um possa vivenciar o momento do outro, para que um possa participar desse momento inclusivo e para que um possa sentir a dificuldade do outro. Que para o deficiente não existe a dificuldade, mas para nós que não temos nenhuma deficiência, muitas vezes nós enxergamos com uma grande dificuldade de realizar alguma atividade esportiva, e esse momento aqui é para desmistificar isso daí, para que todos possam participar de forma conjunta. E se tem uma coisa que essa galera aproveita, é para fazer do esporte uma oportunidade para novos laços de amizade. Não é mesmo, Cauã? Vamos participar das coisas com os amigos e com o colega. Aí pega mais amizade. Ele ama isso. Hoje mesmo, era 5 horas da manhã, eu tava andando pra lá e pra cá, lá em casa, querendo vir pra cá já. Ele ama esse esporte, ama. Vamos estar aqui. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.